No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz que brilha nas trevas. Uma reflexão sobre João 1, do 1 ao 5. O prólogo do Evangelho de João 1, do 1 ao 18, é uma declaração poderosa sobre a natureza de Jesus Cristo. Os primeiros 5 versículos, em particular, lançam as bases para a compreensão da identidade e obra de Jesus, revelando-o como a palavra de Deus, a fonte de toda a criação e a luz que ilumina a humanidade. Nesta reflexão, mergulharemos em cada versículo explorando seu contexto, significado e aplicação para as nossas vidas hoje. Vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glórias e glórias a Deus, irmãos. Contexto: a frase no princípio ecoou Gênesis, estabelecendo uma conexão entre a criação e Jesus. Verbo, logos em grego, não se refere apenas à palavra falada, mas à sabedoria, razão e poder criador de Deus. Exatamente, e a contextualização é: este versículo afirma a divindade de Jesus, mostrando que ele não é uma criatura, mas parte integrante da Trindade. Ele existia antes de toda a criação, participando ativamente da sua formação. Pois é, e para que a gente possa aplicar em nossas vidas, nós devemos reconhecer a divindade de Jesus, que é fundamental para a nossa fé. Ele não é apenas um homem bom, mas o próprio Deus encarnado, capaz de nos salvar do pecado. Agora vamos para o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Eita glória! Irmãos, este contexto se refere ao Verbo Jesus. Este versículo enfatiza a íntima relação entre Jesus e o Pai antes da criação. E a contextualização é a presença do Verbo com Deus. No princípio destaca a sua participação na criação e no plano de salvação. Ele não foi um mero observador, mas um agente ativo. E a aplicação é: a união perfeita entre o Pai e o Filho nos ensina sobre a importância da comunhão com Deus. Devemos buscar uma relação próxima e constante com Ele, através da oração e da obediência à sua vontade. Amém? Glória a Deus? Vamos agora para o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eita glória! O contexto deste versículo afirma a natureza criadora do Verbo. Tudo o que existe foi criado através dele e por ele. Pois é, irmãos, vamos à contextualização. Vamos lá, a declaração: sem ele nada do que foi feito se fez. Ressalta a dependência absoluta da criação em relação a Jesus. Ele é a fonte de toda a existência. Vamos aplicar em nossas vidas? Irmãos, reconhecer Jesus como Criador nos leva a uma profunda admiração e gratidão por tudo o que temos. Devemos viver nossas vidas como um ato de louvor a Ele, o autor e consumador da nossa fé. Eita glória, é muito forte, irmãos. Agora vamos para o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que forte. Vamos para o contexto. Vida, aqui se refere à vida eterna, a vida em comunhão com Deus. Sim, e a luz representa a revelação de Deus, a verdade que ilumina a escuridão do pecado. E a contextualização? Jesus é a fonte da vida eterna e a luz que ilumina o caminho para a salvação. Ele é a solução para o problema do pecado e da morte.
Vamos à aplicação? Irmãos, devemos buscar a vida em Cristo, permitindo que sua luz ilumine nossas vidas e nos guie em direção à verdade e à justiça. Vamos a mais um versículo, que é o 5, e diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que forte, né, irmãos? Vamos ao contexto. O contexto é: as trevas, irmãos, representam o pecado. E além de representar o pecado, representa também a ignorância e a rejeição a Deus. A luz de Cristo brilha mesmo na escuridão, mas as trevas não a compreendem, nem a aceitam. E a contextualização deste versículo descreve a resistência à mensagem de Cristo. Muitos rejeitam a luz da verdade, preferindo permanecer nas trevas do pecado. Vamos à aplicação? Devemos ser testemunhas da luz de Cristo, compartilhando o Evangelho com aqueles que ainda estão perdidos nas trevas. Não devemos desanimar com a rejeição, mas continuar a brilhar como luzes no mundo. Vamos agora falar sobre a importância da leitura e meditação na palavra. Irmãos, a leitura e meditação constante na palavra de Deus, revelada em João 1, do versículo 1 ao 5, em toda a Bíblia é fundamental. Reflitam só sobre a importância. É através da palavra, que é o próprio Jesus, que somos lavados, limpos, purificados e edificados. E para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, a palavra age como um instrumento do Espírito Santo, conduzindo-os à compreensão da verdade e à conversão. É isto mesmo, irmãos. E para os crentes? Para os crentes é o alimento essencial que nutre a fé, fortalece o espírito e os prepara para os desafios da vida. Irmãos, a palavra de Deus é a fonte da vida espiritual, o guia seguro em nossa jornada de fé. E também ela é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas em Cristo. E a meditação nesses versículos iniciais, de João, nos revela a essência de Cristo e a importância vital de se alimentar diariamente da sua palavra. Glória a Deus, irmãos. Vamos concluir? Queridos, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, apresenta uma visão gloriosa de Jesus Cristo como a palavra de Deus, o Criador, a luz do mundo. Meditar nesses versículos nos leva a uma compreensão mais profunda da sua identidade e do seu papel na nossa salvação. Que possamos viver nossas vidas à luz dessa verdade transformadora.